Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Nós vamos iniciar nossa aula, porque daqui a pouco nós teremos nosso encontro os homens. Então vamos ter que ser bem sucintos aqui no nosso tempo, aproveitar bem o nosso tempo. Vamos orar ao Senhor. Te agradecemos, Santo Deus, pela oportunidade de reunirmos aqui na Tua casa para estudarmos Tua palavra, Senhor. Te louvamos, te bendizemos e nesse instante pedimos, ó Deus, Tua orientação, Tua direção também. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos preparou Tua palavra e ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Por isso nós te bendizemos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Então, hoje na lição número 11, nós falaremos sobre a vida em comunidade, parte 3, controlando a língua. Lá na carta de Tiago, nós vamos recorrer bastante a essa carta. Tiago vai dizer que o uso da língua, ele é primordial sabermos usar as palavras, né? Quando ele fala língua, ele está falando aqui das palavras, do que nós falamos, do que nós dizemos, né? Então, quando Paulo disse lá em Efésios, capítulo 4, versos 29 e 30, e não entristeçais o Espírito Santo, ele estava se referindo ao uso da língua. Vamos ver lá o texto? Lá em Efésios, capítulo 4, verso 29 e 30, ali o apóstolo Paulo diz que não é para sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, né? E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né? Mas no verso 30 ele vai dizer: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele está falando aqui do uso da língua, do uso das palavras, né? Como nós devemos usar as nossas palavras para não entristecermos o Espírito Santo, né? E é um pecado que todos nós cometemos o tempo todo, quer seja falando o que não se deve, quer seja deixando de falar o que se deve, nós sempre pecamos, infelizmente. Tiago ensina que a habilidade de refrear a língua é um verdadeiro teste de maturidade. Provavelmente não existe tempo mais recompensador com aquele que é gasto em espírito de oração, planejando e praticando o uso correto das palavras na comunicação e na arte de falar. A língua tanto pode edificar como destruir. A língua pode encorajar como desencorajar. A língua pode ser uma bênção, como também uma maldição. A língua pode construir um casamento ou amizade, como pode destruí-los. A língua pode louvar a Deus ou amaldiçoá-lo, né? Por isso mesmo Tiago vai dizer: pode jorrar de uma mesma fonte água salgada e água doce? Não pode. E aí que está. Mas se a língua pode ter esse duplo uso, pode no sentido de possibilidade, não no sentido de autorização para agir, né? Se eu posso, infelizmente, fazer mau uso da língua ou um bom uso da língua, eu posso ao mesmo tempo dizer coisas ruins e pouco tempo depois dizer coisas boas com a minha boca. Isso não pode, não deve acontecer, porque eu estarei trazendo descrédito para o que eu estou dizendo, né? Mas Tiago vai falar da fonte. Pode da mesma fonte jorrar água salgada e água doce? Então é interessante que a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração, né? A nossa boca, ela é reflexo do nosso coração. Se você quiser saber o que está no coração de uma pessoa, converse com essa pessoa, né? Por isso é importante nós
para o nosso crescimento cristão e para o nosso ministério como crentes, estudarmos e crescermos no conhecimento dos princípios da palavra de Deus com referência ao uso da língua. Discernimentos básicos, primeiro ponto aí, discernimentos básicos. Qualquer pessoa pode domar ou controlar a sua língua na sua própria força, conforme Tiago 3,8? É possível? Nenhum homem é capaz. Então, nós temos que partir desse princípio, desse discernimento básico. Eu não posso controlar a minha língua por mim mesmo, pela minha própria força. Eu preciso do poder de Deus, eu preciso do Espírito Santo de Deus em minha vida me capacitando para isso, né? Escreva 5 descrições da natureza destrutiva da língua não consagrada, né? A língua que não, da pessoa que não é consagrada a Deus, da pessoa que não teme a Deus, né? Em Tiago 3,6, nós temos ali pelo menos 5 características. Eu vou citar aqui, você confere aí, por favor. Ela é fogo, é mundo de iniquidade, ela contamina todo o corpo, traz dano para si mesmo e traz dano para os outros. Tudo isso é uma língua, uma pessoa que não teme a Deus, ela usa as palavras dessa forma. Porque humanamente é impossível controlar a língua, conforme Mateus 12:34. O que você respondeu, Bruno? Sim. Não adianta você querer mudar as palavras se o seu coração continua o mesmo. Nenhuma mudança é eficaz se não for efetuada no coração da pessoa. Esse é um dos pontos pelos quais eu não adoto a psicologia, porque a psicologia ela procura mudar o comportamento da pessoa. O comportamento da criança, o comportamento da pessoa. E não o coração. Quando eu falo coração aqui, eu estou falando das motivações. Por que a pessoa faz o que ela faz? O que leva ela a agir dessa forma? Então, coração diz respeito a isso. Através de que poder, ou de qual poder, podemos obedecer às verdades bíblicas, conforme Filipenses 4:13. Poder de quem? Poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. É em Deus que eu tenho poder para vencer o pecado e para controlar a minha língua. Não é à toa que o salmista pede a Deus, põe guarda a minha boca. Ele pede a Deus. Não que ele esteja transferindo para Deus a responsabilidade dele, mas ele está entendendo o seguinte: eu por mim mesmo eu não consigo, eu preciso de Deus. Interessante, né? Estamos falando estamos falando aqui de algo do nosso coração, né? Estamos falando de um inimigo que está em nós, né? Não é o diabo, não é o mundo, somos nós mesmos, a nossa velha natureza, né? Nos versículos a seguir, anote o que cada um ensina a respeito da língua. Vamos falar aqui sobre os usos errados. Então, esses versículos aqui falam sobre os usos errados da língua. Em Efésios 4:25, qual é o uso errado? Mentira. Né? A mentira é um uso errado. Efésios 4:29, palavras torpes, sem proveito. Efésios 4:31 fala de gritaria. Né? Na casa do crente não pode haver gritaria, irmãos. Isso é um absurdo, né? Um absurdo na casa do crente haver gritaria ou palavras torpes, né? Em Efésios 5:4 nós vemos outra maneira errada de usar a língua: conversação torpe, palavras vãs e chocarrices, zombarias, né? Colossenses 3:8 fala da maledicência, linguagem obscena, né? Pessoa que tudo que ela fala
tem um sentido, tem uma conotação sexual, uma conotação pervertida no que ela fala, né? Linguagem obscena. Isso é uma linguagem obscena. Lá em Tiago 3,10, o outro pecado, o outro uso errado é a contradição. Não pode haver contradição nas minhas palavras, né? Eu não posso dizer uma coisa e viver outra. Lá em Provérbios 10:18, nós vemos a falsidade nas palavras por causa do ódio e difamação, que é insensatez. Então, falsidade nas palavras, difamação. Lá em Provérbios 11:13, uso errado, a fofoca, o mexeriqueiro, né? Como diz lá em Provérbios. Provérbios 15:1, outro uso errado, palavra dura que suscita ira. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir franqueza com grosseria. Você tem que ser franco no que você vai dizer para as pessoas, mas não seja grosseiro. Não seja grosseiro, não seja estúpido, não é, com a pessoa. Não significa ser também complacente com o erro dela, né? Eu sou uma pessoa branda nas palavras. Não. Pessoas brandas nas palavras falam como Jesus falou, né? Jesus, ele sempre atraiu os pecadores a si. Atraiu aqueles que estavam sem esperança. Atraiu para si os que estavam cansados, sobrecarregados. Ele os atraiu com a sua palavra. Mas ele usou de franqueza com os hipócritas, com os fingidos, né? Em Provérbios 17:9, outro uso errado é revelar assuntos que podem prejudicar as pessoas. Interessante como a gente guarda muito bem os nossos segredos, né? Os dos outros não. Os dos outros a gente espalha rapidinho, não é mesmo? E muitas vezes a gente espalha um segredo com a capa de piedade, né? A gente fala assim, vamos orar pelo fulano de tal, porque ele está passando por isso, por isso, por isso. Se o irmão está passando por uma situação difícil e precisa da sua oração, você não precisa dizer pelo quê, Deus sabe. E os irmãos também não precisam saber qual é o problema para orar por ele. Basta saber que o irmão está passando por um problema e precisa de ajuda, só. Né? A menos que você tenha o dever de ir lá ajudar essa pessoa, né? Cabe a você ir lá ajudar essa pessoa, né? Então é diferente. Mas saber só por curiosidade e disfarçar dizendo que não é para eu estar orando especificamente por isso. Nós não somos seguidores daquele maluco chamado Po Yang-Shu. Po Yang-Shu, ele trouxe um ensinamento para dentro das igrejas que é pervertido. Ele diz que você tem que orar a Deus e você tem que deixar bem claro o que você quer. Então, se você quer um carro, você tem que dizer o modelo desse carro, a cor desse carro, o ano desse carro, porque Deus vai te dar do jeito que você pediu, né? Ele conta lá a experiência que ele teve, não vou entrar em detalhes aqui, não vem ao caso. E aí então ele escreve aquele livro dele, A Quarta Dimensão, coisa assim, né? Não perca tempo lendo esse livro, né? Esse livro não serve nem para peso de porta, ele serve. Não perca tempo lendo essa baboseira. E ali ele coloca Deus dessa forma. Ele vivia pedindo algo para Deus, só que ele nunca recebia. Até que um dia Deus falou com ele. Você também não diz para mim o que você quer, você só diz o que você precisa, mas não me dá as especificações. Você chamar Deus de burro, né? Isso é zombar de Deus, né? Então você não precisa saber o que o irmão está passando para orar por ele. Ore por ele, né? E não espalhe segredos dos outros. Em Provérbios 19:5, outro uso errado da língua é o perjúrio, a mentira. Provérbios 26:18 e 19, difamação e cinismo. Eclesiastes 5:3, falar demais é trazer problemas, né?
Não fale demais, né? Fale o necessário. Mateus 12, 34 a 37, falar as perversidades que estão no coração. Né? Não tem por que você revelar essas perversidades. Se elas estão no seu coração, peça perdão a Deus. Mas não peque, não cometa outro pecado, externando essas podridões, né? Essas coisas do seu coração. Não, coloque-as na presença de Deus e peça perdão ao Senhor. Gálatas 5, 15 e 16, palavras ferinas, palavras ditas com a intenção de machucar o outro. Isso também é um uso errado. Agora vejamos aí usos corretos da língua. Eu vou falando as referências aqui, aí vocês vão respondendo. Quem escreveu, responda aí para a gente dinamizar um pouco aqui. Atos 1:8. Qual é o uso correto? Testemunhar, pregar o evangelho. Provérbios 10:21. Palavras que apacentam as pessoas, justamente, que traz paz, né? Aí a ideia de um pastor cuidando das ovelhas, né? Pastoreando, né? Então palavras que apacentam as pessoas. Provérbios 15:1. Palavras brandas, né? Provérbios 15:7. Isso, palavras que transbordam conhecimento. Agora, como é que você... Veja bem, não basta você ter conhecimento. Deus quer para você que você esteja transbordando conhecimento. Né? Transbordando, passando das bordas, né? Igual uma caixa d'água, quando enche, derrama. Né? Essa é a ideia. Transbordando, derrama o conhecimento. Né? Provérbios 15:8. Oração. Oração justa, né? Lá fala, né? Oração justa, orar. Né? Provérbios 15:23. Respostas adequadas, palavras boas, isso mesmo. Provérbios 17:28. Isso, o que significa falar na hora certa. Não é ficar calado, não. Ficar mudo. Não, tem hora para tudo. Né? Então você tem que saber a hora de fechar a boca. Né? Provérbios 20, versículo 5. Isso. Que seria palavras com inteligência. Mas aplicar os conselhos, né? Isso que você colocou? Então, isso é ser inteligente. Né? Sabedoria e inteligência andam juntas. Inteligência é você aprender o princípio. Sabedoria é você usar esse princípio que você aprendeu. É uma ilustração bem simples. Inteligência é você saber como funciona o ferro elétrico, como que a energia elétrica aquece o ferro elétrico. Sabedoria é você não segurar na parte quente do ferro elétrico. Sabedoria é isso, é você não segurar na parte quente dele. É o uso do conhecimento que traz benefício. Isso é sabedoria. Ok? Salmo 33, 1 a 3. Louvores a Deus, justamente. Isaías 50, verso 4. Oi? Isso. Né? Que é falar conforme Deus nos ensina. Né? Deus nos ensina a trazer uma boa palavra ao que está cansado. Né? Anima o coração do cansado, isso mesmo. João 16, 24. Isso, orar em nome de Jesus. Nós já fizemos na lição sobre isso, falando sobre a oração, a provisão de Deus, que é a oração, né? A provisão de Deus para o crente, a oração. Nós falamos sobre o orar em nome de Jesus. Toda oração nossa tem que terminar em nome de Jesus. Porque se você se apresenta diante de Deus e não ora em nome de Jesus, não termina dizendo em nome de Jesus, você chegou lá em nome de quem? Você chegou diante de Deus em nome de quem? Ah, não, pastor, mas no meu coração eu estava pensando em Jesus. Sim, meu irmão, mas eu não sei o que está no seu coração. Se Moisés faz uma oração aqui em voz alta aqui e tal, e termina a oração e fala, em vez de falar em nome de Jesus, amém. Ele simplesmente, obrigado por tudo. Amém. Ué. Eu não sei, em nome de quem que ele chegou. Né?
Ah, mas ele orou a Deus, ele é um crente em Cristo Jesus, sim, deduzo isso, né? Mas toda oração, Jesus disse que nós devemos fazê-la em nome dele, ou seja, nós só podemos nos aproximar de Deus por causa de Jesus, tá? Agora, preste atenção, não adianta você fazer uma oração toda torta, toda esquisita e no final dizer assim, eu estou orando em nome de Jesus, para aí vai dar tudo certo. Não, você tem que orar de acordo com a vontade de Deus, entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida, e em nome de Jesus. Tá certo? Romanos, capítulo 13, verso 8. Qual é outro jeito certo de usar a língua? Falando com amor. Falar com amor entra na mesma questão que o Bruno levantou agora há pouco, sobre falar com brandura. Falar com amor não significa falar romanticamente, né? Não é ser meloso, não. Falar com amor é você falar para o bem da pessoa, ainda que não seja o que a pessoa gostaria de ouvir, né? Ainda que não seja o que a pessoa gostaria de ouvir, mas você vai falar para o bem da pessoa e para a glória de Deus acima de tudo. Isso é falar com amor, né? Para você ter uma ideia, imagine uma pessoa machucada, ela está ali com a perna quebrada, fratura exposta. E como é que você cuidaria dessa pessoa? Você pegaria ela de qualquer jeito e faria de qualquer jeito as coisas? Não. Você ia procurar um jeito de fazer o menos doloroso possível. Mas você não ia ficar ali, não, é já que eu mexo, daqui a pouco eu mexo, e passa uma semana, passa 2 semanas, a pessoa morre. Você tem que fazer algo pela pessoa logo. Mas você tem que fazer com um jeito, para não machucar mais a pessoa, para o bem da pessoa. Mas e se for preciso machucar um pouco mais ainda? Às vezes é preciso, né? Quando eu quebrei a minha bacia num acidente de carro, eu só quebrei um osso. Mas para poder consertar esse osso, o médico veio e me cortou aqui do lado. Aumentou, me colocou mais um machucado, né? Agora eu tinha mais uma cicatriz para sarar. Além do osso, agora eu tinha uma cicatriz. Além disso, ele me fez 3 furos no quadril e colocou 3 pinos. Eu fui para lá com uma fratura, ganhei mais 3 furos e mais um corte. Ele me machucou mais, mas era o que tinha de ser feito. Era o que tinha de ser feito. Então, falar com amor não significa você ser meloso e romântico. Falar com amor significa falar o que a pessoa precisa ouvir para o bem dela. Ok? Vamos lá, Efésios 4:15, qual a outra forma de você usar corretamente as palavras? Falando a verdade em amor. Agora aqui, Paulo acrescenta, falando não só em amor, mas falando a verdade em amor. Ah, mas então é possível falar a mentira em amor? Não. Se você estiver mentindo, você não ama. Se você estiver mentindo, você não ama. Não tem como. A verdade e a mentira e o amor não andam juntos. A gente tem que falar a verdade em amor. Eu preciso falar a verdade para o Gabriel. Mas tem que ser em amor. Tem que ser em amor. Se eu chegar ali no Gabriel e falar a verdade para ele, com casca e tudo, de maneira grosseira, eu vou afastá-lo de mim. E eu estarei pecando, porque a Bíblia manda eu falar a verdade em amor. Não é? Efésios 4:29. Isso, palavras boas, ou seja, úteis para edificação e que transmitam graça, né? Segundo ponto aí, projetos, né?
E aí, vamos lá. Escreva C para certo e E para errado. Silêncio. Sempre ou às vezes? Sempre silêncio sempre. É certo ou errado? Errado. Às vezes é certo. Às vezes é melhor ficar quieto mesmo, né? Profanação, certo ou errado? Errado, nunca. Sarcasmo, quase sempre. Também, errado, né? Quase sempre, não. Nunca. Sarcasmo, a palavra sarcasmo tem a sua raiz em escarnar, em tirar a carne do outro, né? Sarkis, no grego, é carne. De onde vem a palavra sarcófago, onde se colocava lá o cadáver do faraó, né? Onde se guardava as carnes do faraó, né? Do corpo de faraó. Então, sarcasmo significa isso, você arrancar a carne do outro, né? Tirar pedaços da carne do outro, escarnecer, essa é a ideia, né? Sarcasmo jamais. Fofoca, certo ou errado? Errado, né, irmãos? Gabar-se, né? Encher a sua própria bola, certo ou errado? Errado. A Bíblia diz: seja outro que te louve, e não você mesmo. Seja outro que destaque as suas qualidades, não você mesmo. Não faça como aquele fariseu lá no templo, né? Orando: Senhor, te dou graças porque eu não sou como esse miserável pecador que está aqui do meu lado. Eu dou dízimo de tudo quanto ganho. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu oro, ó, Senhor, obrigado. Aí Jesus fala que o outro, que somente dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, este desceu justificado, o outro não, né? Faça uma lista de alguns usos corretos da língua. Nós já falamos acima, lá você podia copiar lá, né? Aqui eu coloquei a seguinte lista: pregar o evangelho, falar a verdade para as pessoas com amor, encorajar na palavra quem estiver com medo, aconselhar na palavra, ensinar as verdades da palavra de Deus. São usos corretos da língua, né? Formas corretas de usarmos a língua. O que você recomendaria para algumas pessoas? Por exemplo, você encontra um caixa no supermercado. O que você diria para esse caixa que está ali atendendo você, né? Você poderia dizer assim: você poderia tratá-lo com gentileza e recomendar que ele não fique todo o tempo de pé. Trabalhe sentado quando der. Mas que, né? Parece uma questão boba de se dizer, né? Mas se você chegar para a pessoa e falar assim: olha, não fica o dia inteiro em pé não. Quando der, trabalhe sentado também. Senão você pode ter um problema de varizes aí, né? Pode ter um problema de circulação, né? Então, descanse um pouco. A pessoa vai achar até estranho. O caixa vai, mas, nossa, tanta coisa para ele pensar e está preocupado com isso. A pessoa se sente especial, né, nessa hora, né? A pessoa se sente, puxa vida, alguém se preocupa comigo, né? Coisas simples. Observe que eu não estou falando aqui de coisas mirabolantes, não. Estou falando de coisas simples de se fazer, né? Por exemplo, para um garçom, o que você pode dizer para ele? Agradecê-lo, né? Por ele servir à mesa a você. Não é porque você está pagando que você pode tratar o cara de qualquer jeito, não. Ele vem trazer ali para você o menu, né? Muito obrigado, né? Ele traz ali as coisas. Obrigado, viu? Né? Obrigado pelo seu serviço, né? São coisas simples de se fazer, né? Para um professor da escola dominical, o trabalho que dá para um professor da escola dominical preparar uma aula, para trazer uma aula para você, né? Chega para ele e diz assim: sou grato a Deus por sua vida e por tê-lo como meu professor. Você não imagina como que isso vai ser bom para ele, né? E para um aluno da escola dominical, se você for professor, você pode dizer para ele o seguinte: se dedique a estudar a palavra de Deus, pois somente assim é que você crescerá espiritualmente. Fique firme, irmãozinho, é isso mesmo. Dá trabalho mesmo preencher essa apostila aqui toda semana, eu sei, é cansativo, você precisa de um tempinho ali, reservar um bom tempo para fazer isso aqui, mas vai valer a pena, né? São palavras que você vai encorajar para um músico da igreja, né? Que é muito bom cantar louvores a Deus acompanhados pela música que ele produz, né?
E como dá trabalho, né, Jéssica? Como dá trabalho, né, William? Tem dia aqui que a gente fica até meio zonzo, tanto soprar os instrumentos aqui, a gente fica até meio sem ar, né? A gente está fazendo para Deus, é claro, né? Então, assim, mas é gostoso, é importante você dizer isso por mal. Aquelas crianças que estão aqui na aula de música, os irmãos que estão fazendo aula de música, estão começando, né? E eles vêm aqui à frente fazer o prelúdio ou pós-lúdio, e aí, lá no meio da música, erra uma nota, aí né, chega para ele e fala assim, olha, parabéns, viu? O que você fez ali, eu sei que você está começando, mas parabéns porque você começou e está continuando, muito bem, né? Que Deus continue abençoando e você use isso para a glória de Deus. Pronto, você vai dar um ânimo, vai ajudar esse irmão, né? Para o zelador do seu prédio ou da sua igreja, você chegar para esse irmão e dizer assim, olha, muito obrigado pelo seu trabalho, que bom chegar aqui e encontrar a igreja limpinha, arrumadinha, muito obrigado pelo seu cuidados, né, aqui com a gente, né? Muito obrigado pela limpeza que você fez aqui no prédio, né? Coisas simples assim, né? Para os seus pais, geralmente pai a gente quer tratar com casca e tudo, né? Ou filho também, pai trata com casca e tudo. Já pensou em dizer para ele, para os seus pais, que você é grato a Deus pela vida deles e pelo exemplo que eles dão para você? Já pensou para dizer assim, olha, às vezes seu pai nem crente é, sua mãe nem crente é, mas você fala, né? Olha, muito obrigado mãe, muito obrigado pai, pelo cuidado que vocês têm comigo, né? Pela forma como vocês me criaram, né? Muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim, fazem por mim, né? Isso é muito bom, né? Faça uma lista de coisas boas que você pode compartilhar com outros por meio de palavras. Eu fiz aqui uma lista aqui, depois, só para você ter uma ideia, né? Não desanime, meu irmão, mas confie no poder de Deus. Uma palavra que você pode dizer para o irmão que está enfermo, né? Não perca de vista o que Deus está fazendo em sua vida. Às vezes o irmão está sofrendo, está passando ali por uma situação difícil. E as pessoas não conseguem ver que as tribulações são professores que Deus manda para nós, são santos professores que Deus manda para nós, para nos ensinar. Então diga para esse irmão, né, não perca de vista o que Deus está fazendo na sua vida. Eu sei que não está fácil para você agora, mas não desanime, Deus está trabalhando o seu coração. A boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus, né? Permaneça firme na presença de Deus, pois a recompensa é somente para os perseverantes. Diga isso para o irmão, né? Coisas assim. Nós precisamos aprender a dizer palavras encorajadoras, mas não palavras bajuladoras. Não é bajular o irmão, não. Não é ficar ali bajulando o irmão, não. É encorajar o irmão. Às vezes o irmão está passando por uma luta tão grande. E somente uma palavra como a sua bastaria para animá-lo, para ajudá-lo a prosseguir. Ele está tentando ali resolver um problema e não está conseguindo, mas só o fato de você chegar para ele e dizer assim, fique firme, irmão, Deus vai te ajudar. Porque isto que está acontecendo na sua vida é Deus agindo para transformar seu coração. Fique firme, você vai ver, vai valer a pena. Aí o irmão vai sair pensando assim, puxa vida, é mesmo, né? É verdade, não, vamos lá, vamos em frente, né? Vamos em frente. É importante a gente fazer isso. É isso que a Bíblia chama de exortar. Há uma diferença entre exortar e admoestar. Exortar é você se colocar do lado do outro, ombro a ombro, e pegar o braço dele, passar por cima do seu pescoço e dizer assim, vamos lá, vamos lá, mas vou te carregar. Você vai servir de suporte para ele ali. Isso é exortar. Admoestar é o famoso puxão de orelha. É quando o irmão precisa levar um puxão de orelha. Mas aí você, ali com amor, vai e diz a verdade para ele, né? Ponto 3 aí, diretrizes para uma boa comunicação, né? Vamos relembrar aqui algumas coisas que nós já vimos até aqui. Esse ponto é extraído do livro do pastor Wayne Mack,
Manual para Aconselhamento Bíblico, né, do pastor Wayne Mack. Primeiro, seja um bom ouvinte. Não responda até que a outra pessoa tenha terminado de falar. Meus irmãos, como que isso irrita, não é mesmo? Você está começando a desenvolver o pensamento, a pessoa vem e corta e já começa a falar ali. Ou então você se manifesta, se dispõe a falar alguma coisa, e a outra pessoa vem e já deduz o que você está dizendo e já sai falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas eu não ia dizer isso, não tem nada a ver. O que eu ia dizer é bem diferente. Não faça isso com ninguém. Espere a outra pessoa falar com você. Eu tem me ajudado muito o WhatsApp. Como? Esse negócio de mandar mensagem de áudio tem me ajudado muito, sabia? Eu mando o áudio para a pessoa, aí a pessoa devolve, responde também em áudio, e eu só posso responder para ela depois que eu ouvir o áudio dela, porque se eu não ouvir, como é que eu vou responder? Aí eu vou e ouço o áudio da pessoa. Por incrível que pareça, né? Esse aplicativo, esse WhatsApp, tem me ajudado nesse sentido. Porque tem me feito ouvir o que o outro tem para dizer, para depois eu falar. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. Sabendo usar é muito bom, né? Seja tardio em falar, para falar. Pense primeiro, não seja precipitado em suas palavras. Fale de tal maneira que a outra pessoa possa compreender e aceitar o que você diz. Especialmente se for uma admoestação que você vai fazer a essa pessoa, se você vai admoestar essa pessoa, fale de forma a convencer o outro. Lá em Mateus 18:15, quando Jesus fala, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Não é venceste o teu irmão. Há uma diferença muito grande entre vencer e ganhar. Vencer o irmão significa na disputa você venceu. Você saiu por cima. Ganhar do irmão não. Ganhar do irmão significa conquistar o coração do irmão. Trazê-lo para perto de você e conquistá-lo para o que você disse. Você não venceu o irmão. Você ganhou o irmão. Verdade, você tem razão. Há uma diferença muito grande entre vencer e ganhar. Não vá para a cama irado. Cada dia você deve limpar as ofensas daquele dia. Fale a verdade, mas fale em amor. Não seja exagerado. Especialmente a pessoa fala, o sangue latino, nosso sangue latino, tal. Não, irmão, não tem nada disso não. Isso aí é o pecado mesmo em nós. Nós temos a tendência de sermos exagerados, especialmente quando nós somos os ofendidos, nós exageramos a ofensa do outro. Quando é a ofensa, fomos nós que fizemos a ofensa, a gente dá um jeito de minimizar. Não é para tanto também não. Não, o Luiz Henrique está exagerando, não é desse jeito não. O que eu falei para ele não era tudo isso não, ele está exagerando. Mas se é o contrário, nossa, como que o Luiz Henrique teve coragem de dizer aquilo para mim? Puxa vida, ele me ofendeu. Aí vem a irmã Maria e fala assim, não, pastor, você está vendo demais. O Luiz Henrique, o que ele falou, não foi tudo isso, não. A gente não deve exagerar, né? Normalmente as coisas. E nunca vá para a cama irado, né? Ou seja, não deixa para resolver no outro dia. Resolva sempre naquele dia, o quanto antes. Porque tudo que você vai deixando para depois, vai resolvendo para depois, só vai piorar. Não use o silêncio para frustrar a pessoa. Explique por que você está hesitante para falar naquele momento. É muito comum isso dentro do casamento. Especialmente os homens fazem isso.
A mulher está ali, querendo saber, perguntando e tal, e tentando puxar a língua do sujeito, e o cara fica calado, eu não vou falar nada. E ele sabe que se ele ficar quieto, ele vai matar a mulher na unha, né? E aí que ele fica calado mais ainda, mesmo, para deixar ela mais tiririca da vida, né? mais irritada ainda, né? Que coisa feia, né, irmãos? Que coisa feia, né? Se você não está conseguindo se expressar naquele momento, diga para a pessoa, olha, eu não estou conseguindo encontrar as palavras aqui, eu não estou respondendo para você, não é porque eu estou te ignorando, não, mas eu não estou conseguindo encontrar as palavras certas para te responder. Eu estou pensando aqui no que eu preciso dizer para você. Por favor, deixa eu pensar, deixa eu organizar meus pensamentos aqui, né? É importante isso. Não responda quando você estiver com ira descontrolada. Quando você fala besteira, né? Já observou como que nós falamos besteiras quando nós estamos irados? E quando a gente está irado com uma pessoa, especialmente uma pessoa que a gente conhece, a gente escolhe as palavras que vão machucar mais a pessoa, não é mesmo? A gente tem uma capacidade de destruir o outro, a gente tem uma capacidade de machucar o outro, que é uma coisa impressionante. A gente escolhe as palavras que vão ofender. Ah, eu sei que o Bruno é torcedor fanático da Argentina. Aí eu estou discutindo com o Bruno, aí eu escolho lá e falo assim, viu só idiotas torcem para a Argentina, viu só? Né? Quer dizer, eu escolhi um jeito de chamá-lo de idiota. E não tem jeito, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Isso é pecaminoso. Cuidado, né? Na lição passada nós vimos, escolha palavras certas para trazer respostas, para trazer solução e não problemas, né? Não se envolva em disputas. É possível discordar sem brigar, né? Não envolva em disputa não, irmão. E é impressionante, né? Há pouco eu falei do WhatsApp, mas você tem o Facebook, que é facinho de você entrar em disputa. Eu tenho que me policiar o tempo todo, que quando menos vejo, de repente eu estou entrando numa disputa. Um assunto ali, né? Eu já fui pior, hoje eu estou um pouco mais controlado nessa área, mas eu já tive muito problema nessa área. Eu entrava na disputa ali e queria dar a última palavra. Queria dar a última palavra, dizendo, eu estou certo, você está errado. A Bíblia diz para nós não entrarmos em disputas. E nós não devemos, se uma pessoa está agindo de forma tola, de forma insensata conosco, nós não devemos responder a essas pessoas. Né? Nós devemos aproveitar as oportunidades e ensinar a verdade. Mas uma vez que a gente fez isso, a pessoa não quis, se a pessoa continua disputando, uma coisa é a pessoa ter dúvidas e estar perguntando, outra coisa é ela estar mostrando que ela sabe e está confrontando com o que você disse, especialmente no que diz respeito à palavra de Deus. Né? Então assim, evitemos isso. Né? Quando você estiver errado, admita e peça perdão. Errou, peça perdão. Não é verdade, eu errei mesmo. Errei aqui, quando eu disse aquilo, eu errei, a forma como eu disse, o que eu disse até estava certo, mas a forma que eu disse estava errado, peço perdão. Peça perdão, irmão. Quando alguém lhe pedir perdão, perdoe. E como eu tenho dito aqui, eu não sei o que é mais difícil, se é pedir perdão ou perdoar. Eu não sei o que é mais difícil, confesso para os irmãos. Tem hora que parece que perdoar é mais difícil do que pedir perdão. Tem hora que é o contrário, tem hora que pedir perdão parece ser mais difícil do que perdoar. E é mesmo. Evite o resmungo. Tinha um desenho antigamente, na minha época, muitos aqui talvez não vão lembrar, o desenho do Zé Buscapé. Era um urso, uma família de urso.
E ele não falava, ele resmungava. A esposa dele falava, ô Zé, vai fazer tal coisa. Ele Zé, tá mandando eu fazer de novo. Ele só ficava resmungando. Tem muito crente que parece o Zé Buscapé. Só vive resmungando. Não resmungue, irmão, fale. Já imaginou eu chegar aqui à frente para ensinar ou pregar e ficar... Vamos abrir nossa Bíblia aqui, não sei aqui, um texto tal. Ô pastor, fala, não resmunga. Não dá para entender. E quando você está numa discussão, a pessoa fica resmungando, piora a situação, não é mesmo? Porque você quer entender o que a pessoa está dizendo e aí você pensa o que você quiser. E aí pronto, está feita a bagunça. Não resmungue. Não culpe ou critique a outra pessoa. Jesus fala para nós tirarmos a trave do nosso olho para vermos o cisco no olho do nosso irmão. Jesus parte da premissa de que o pior pecado está em nós mesmos e não no outro. E não adianta eu querer ajudar o outro, corrigir o erro do outro, se eu não corrijo o meu erro. Se alguém verbalmente atacar, criticar ou culpar você, não responda da mesma maneira. E é geralmente assim que a gente faz, A pessoa tratou a gente assim, a gente faz do mesmo jeito. Não, irmão, não façamos assim. Tente compreender a opinião da outra pessoa. Tente compreender a opinião da outra pessoa. O que a pessoa pensa? Não estou entendendo. Então, enquanto você não entender o que o outro está dizendo, não tire conclusões e nem dê respostas. Tenha certeza de entender o que o outro está dizendo. Quarto lugar aí, projetos práticos para controlar a língua. Memorize os 10 refreadores da língua a seguir, Quais são os 10 refreadores? Lá em Provérbios 29, 20. Não ser precipitado no falar. 2, Provérbios 18, 13. Não responder antes de ouvir tudo que é preciso. 3, Provérbios 15, 4. Serenidade no falar. Provérbios 21, 23. Guardar a língua para não falar o desnecessário. 5, Provérbios 17, 28, guardar o silêncio, quando é devido, 6, Provérbios 18, 8, não maldizer com as palavras. 7, Mateus 12, 13, Mateus 12, 36 e 37. Prestarei contas a Deus das palavras frívolas que eu falar. De tudo que eu disser, eu vou prestar contas a Deus. Prestação de contas, nós vamos prestar contas a Deus, irmãos. Se prestar contas do que nós falamos aos homens já é uma coisa terrível, imagina para Deus. 8, 1 Pedro 3, 10. Evitar falar dolosamente, com intenção de enganar o outro. Dolo é isso, é engano. É você ter a intenção de enganar o outro. Não fale desse jeito. 9, Colossenses 4, 6. Falar de forma agradável e com sabedoria. E por último, Salmo 19, 14. O meu falar e o meu meditar, o meditar do meu coração, devem ser agradáveis a Deus. O que eu falo e o que eu penso devem ser agradáveis ao Senhor. Aprenda a cumprir promessas. A Bíblia diz que Deus não se agrada de voto de tolos. O que é um voto de tolo? Alguém que faz uma promessa que não está preocupado em cumprir. Eu vejo isso muito acontecendo, especialmente no batismo dos nossos filhos. Os pais trazem seus filhos para o batismo e aí fazem um monte de promessas. Sim, eu prometo, sim, eu prometo. Prometo trazer meus filhos na casa do Senhor. Prometo ler a Bíblia com eles. Prometo orar com eles. Prometo. E aí a criança cresce. Pouco é trazida à igreja. E aí se o pai já não traz a criança na casa do Senhor para adorar a Deus, você pode ter certeza.
culto doméstico não existe, ele não ora em casa com os filhos, não lê a Bíblia em casa com os filhos. Né? Porque quem valoriza a Deus em casa, valoriza a Deus aqui também, na comunhão com os irmãos. 3, aprenda a cumprir os votos, né? Não só promessa, mas também os votos. Se você promete alguma coisa, se você faz um voto, cumpra. 4, aprenda a identificar fofocas. Primeira coisa que você tem que identificar é uma fofoca. Relatando ou espalhando assuntos que não pertencem a você, né? É aquela velha história, né? Eu chego no seu Moisés e falo: seu Moisés, que coisa, hein? O que foi? O senhor não ficou sabendo o que aconteceu com o William? Não. Ô, irmão, vamos orar por ele, viu? Ô, rapaz, o William foi pego pela polícia ali, traficando droga. Graças a Deus, isso é só uma historinha, né? Isso é só uma ilustração, né? Graças a Deus o irmão não faz isso, né? Graças a Deus, é um servo de Deus. Mas, irmão, coisa feia, né? O quê? Aí o seu Moisés já chega no Túlio: rapaz, vou contar um negócio para você, porque foi o pastor que me disse. Se não fosse o pastor, eu não acreditaria. O irmão William, aconteceu isso. O que é isso, meus irmãos? Fofoca. Uma dica: se alguém chegar para você falando assim: eu vou te contar um negócio, mas não conta para ninguém, por favor. Você fala assim: não conta para mim então, não. Não conta para mim, não. Ou então, para quantas pessoas você já disse isso? Porque se esse assunto esparramar por aí, não serei eu que o esparramarei. Mas eu preciso saber para quantas mais pessoas você contou isso aí. Né? Então fique atento, irmão. Né? Fique atento. Saiba identificar uma calúnia. Aprenda a identificar uma calúnia. O que é uma calúnia? Verdades com o intuito de destruir. Nem sempre uma calúnia é uma mentira, viu? Às vezes a pessoa usa da verdade, mas com a intenção de destruir o outro. E ele traz o assunto à baila, ao conhecimento das pessoas, com o objetivo de destruir o outro. Isso é calúnia. Né? Geralmente a calúnia está associada à mentira, né? A pessoa inventou alguma coisa sobre o outro e saiu destruindo a reputação do outro, né? Geralmente é isso. Mas a calúnia também a pessoa pode trazer a verdade com a intenção de prejudicar o outro. Quer ver um exemplo? Lembra da endemoniada lá em Atos? Atos 16, se eu não me engano. Ela seguia Paulo, durante vários dias ela seguindo Paulo e os companheiros de Paulo, e ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha, estava falando a verdade. O demônio dentro da mulher estava falando a verdade. Mas ele estava fazendo propaganda? Não, ele estava atrapalhando o trabalho de Paulo ali, chamando a atenção dos inimigos de Paulo para poderem fazer mal para Paulo. O diabo, ele usa a verdade quando lhe convém, viu? Esse é o problema. Se a pessoa usa a verdade quando lhe convém, então ela é uma impostora. Ela é uma pessoa de caráter duvidoso. Porque nós não usamos a verdade porque nos é conveniente. Nós usamos a verdade porque faz parte do nosso caráter. Nós não falamos a verdade só quando nos interessa. Não, nós falamos o tempo todo. Assim tem que ser o crente. Né? Notícias maldosas e falsas. Né? Aprenda a identificar e fuja delas. Né? E certa vez eu ouvi um pastor dizer: tão fedida quanto o pecado é a notícia dele. Né? Tão fedido, tão horrendo quanto o pecado é a notícia dele. Né?
Sejamos portadores das boas novas e não das más notícias, né, irmãos? Vamos lá. Lembre-se, o mundo tem prazer em relatar más notícias. 2, Satanás é o acusador dos nossos irmãos, conforme Apocalipse 2:10. Não sejamos como ele. E aí tem um exercício aí, né? Escreva 5 sentenças que podem ajudar você a amenizar um problema. Por exemplo, problema aí. Você poderia repetir com outras palavras o que acabou de me dizer, para que eu tenha certeza de que entendi o que você disse? Você está numa discussão com a pessoa falou e você não entendeu muito bem, peça isso para ela. Você poderia dizer com outras palavras, de outra forma, eu não entendi bem o que você quis dizer, você poderia me explicar novamente? Ah, meus irmãos, isso já evita muito os problemas. Porque às vezes você entendeu errado o que a pessoa está dizendo. Às vezes a pessoa não soube se expressar como queria. Só aqui você já vai ter uma vantagem e tanto. Já vai evitar muito problema, né? Outra frase, né? Aqui eu estou citando exemplos meus. Você deve ter os seus aí, né? A segunda frase que eu coloquei foi assim: embora eu não concorde com você, eu respeito. Eu não concordo, mas nem debaixo de paulada eu concordo com o marxismo. Mas nem debaixo de paulada, eu não concordo. Marxismo, comunismo, a esquerda, eu não concordo, mas nem debaixo de paulada. Eu não concordo com eles. Mas eu tenho que tratar com respeito as pessoas, né? Por mais que elas me dêem motivo, mas eu tenho que tratá-la com respeito, né? De vez em quando escapa, de vez em quando, especialmente esquerdista, me tira dos eixos, mas eu tenho que tomar cuidado, né? Temos que tomar cuidado com isso. Frase 3, você tem certeza que o que você está dizendo honra a Deus? A pessoa fala uma coisa perto de você e se diz crente, aí você diz para ela: o que você acabou de dizer, você acha que honra a Deus o que você disse? É uma frase boa para você fazer a pessoa pensar, né? Outra frase, a frase 4 aí: ajude-me a entender melhor o que você acabou de me dizer. É bem parecido com o anterior, né? Frase 5 aí, a 5ª frase: posso pedir que um irmão nos acompanhe nessa conversa? Às vezes eu estou tendo uma dificuldade com uma pessoa, a melhor coisa que eu posso fazer é pedir para que um irmão sábio participe da conversa e nos ajude a resolver o problema. Isso é ser conciliador. A outra frase aí: estou disposto a reparar algum dano que lhe fiz com as minhas palavras. Eu ofendi a Jéssica, aí eu chego para a Jéssica e falo: Jéssica, eu estou disposto a reparar esse dano. O que eu posso fazer para reparar esse dano que eu fiz com aquilo que eu falei para você? Como que eu posso reparar isso? Eu quero reparar esse dano. Primeiro, te peço perdão. Em segundo lugar, eu peço a sua ajuda, porque eu preciso evitar esse pecado. Então, um jeito fácil de resolver o problema, né? Encerrando aí a nossa aula, né? Que atitudes ou mensagens as sentenças a seguir transmitem a você? Elas transmitem respeito, apreciação, consideração, encorajamento, afeição, amor, desdém, desrespeito, rudeza, animosidade, hostilidade ou rejeição? Então você tem essa lista para você preencher, né? Tente imaginar você ouvindo essas sentenças de outra pessoa. Alguém chega para você e fala assim: você realmente não se importa. Você acabou de falar alguma coisa e a pessoa diz: você não se importa, você não está nem aí. O que essas palavras revelam? Oi? Rudeza, animosidade. O que é animosidade? É você provocar uma briga.
provocar os ânimos ali, nem provocar uma briga. Animosidade. Experimenta dizer isso numa discussão para você. Se realmente você não se importa. Por isso que você age desse jeito. Ah, pronto. O outro já vai vir bufando para cima de você. Já é um pontapé inicial para uma briga. A outra frase aí. Eu realmente preciso da sua ajuda. Apreciação, consideração. Eu considero você capaz para me ajudar. Bem, o que você tem para reclamar hoje? O marido fala para a mulher. E aí, bem, o que você tem para reclamar hoje? O que essas palavras revelam? Hostilidade, rudeza, animosidade. Né? O camarada está a fim de brigar. Falar desse jeito com a mulher é só quer briga, só pode, né? Ou então ele diz assim: parece que você teve um dia muito difícil hoje. Como é que eu posso ajudá-lo? O que essas palavras revelam? Consideração, encorajamento, afeição, amor. Ou então você ouve: você é uma manteiga derretida. Não deveria ter sentido dessa maneira. O cara fala isso para a mulher. A mulher está lá chorando. E aí ele chega: você é uma manteiga derretida. Desrespeito, desdém, rejeição. Ou então o pai diz para o menino assim: idiota, burro, quantas vezes eu tenho que ensiná-lo? O que isso revela? Desrespeito, rudeza, ira, hostilidade. Né? Olha coisa triste, né? Ou então, sinto que você está muito triste. Não desanime, confie em Deus. Estarei orando por você. Encorajamento, né? Amor. Eita, só vamos fazer compras no mercado. Precisa demorar tanto tempo assim para se arrumar? O marido fala para a mulher. O que é isso? Rudeza, hostilidade, desdém. Uai, a mulher está se cuidando. Agora, você quer que ela saia de qualquer jeito? Né? Não, tenha paciência, né? Ou então, ele diz para ela: você é o máximo. Consegue ser rápida e se arrumar, para se arrumar e ainda ficar tão linda. Nossa, afeição, apreciação, consideração, amor, né? Você nunca presta atenção ao que eu digo, o marido fala para a mulher. Ou a mulher fala para o marido também, né? Você nunca presta atenção ao que eu digo. Desdém, animosidade, rejeição. Está puxando briga. Está querendo briga. É animosidade. Querida, deveríamos receber mais visitas aqui em casa. Só assim você melhora a comida. Nossa. Está pedindo a morte, né? Rudeza, desrespeito, né, meus irmãos? Coisa triste, né? Milagre! Você se lembrou do meu aniversário. Ironia, animosidade, desdém, né? Você viu como os filhos do fulano são comportados? Quem me dera se você fosse como eles. Rejeição, desdém. Né? Irmãos, cuidemos das palavras, das nossas palavras. Elas tanto podem ajudar, como podem atrapalhar. Elas tanto podem construir, edificar vidas, como também pode destruir. Né? Sim, querido. Ótima pergunta. A pergunta do irmão Moisés é: como nós blasfemamos contra o nome de Deus, né? Por palavras. Dizendo exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Com a intenção de zombar de Deus. Com a intenção de zombar de Deus. Né? Não vou nem dar exemplos. Nem precisamos, porque isso é um assunto
até claro até, não precisa nem dar exemplo de uma coisa dessa. Mas se a Bíblia diz algo de Deus, e você diz o contrário, com o intuito de zombar de Deus, você está blasfemando. Blasfemar o nome de Deus também significa, como diz, agora acho que é Paulo que diz isso, né, que para nós não darmos motivo para que os ímpios blasfemem do nome de Deus. Me fugiu o texto agora. Quando nós damos mau testemunho, os ímpios olham para nós e imediatamente ligam as nossas atitudes erradas e questionam a nossa fé. Ué, mas não é ele que é o crente? Esses tempos atrás, um deputado estava indignado, um deputado evangélico estava indignado, porque ele falou assim: todo mundo faz coisa errada aqui dentro e ninguém fala da religião deles. Mas basta um deputado evangélico fazer uma coisa errada e fala, e o fulano é da bancada evangélica, eles fazem questão de zombar da nossa fé. Então não dê motivo. Sim, os ímpios estão errados em zombarem da nossa fé, de Deus? Sim, estão. Não são inocentes por isso. Mas Jesus falou, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se lançar no fundo do mar. É melhor você dar cabo da sua vida do que você dar mau testemunho. Olha que coisa séria. Não, Jesus não está mandando a gente praticar suicídio, tá? O que ele está mostrando é o seguinte: olha a gravidade do seu erro, olha a gravidade do seu pecado. Quando nós nos comportamos de forma indigna e damos mau testemunho, nós estamos dando aos ímpios a oportunidade de zombarem do nome de Deus e de blasfemarem do nome do Senhor. É outra maneira também. Lá em 1 Pedro 3, 10 e 11 nós lemos: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom e busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. 1 Pedro 3, 10 e 11. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude a usar bem a língua, as nossas palavras para a glória do nome dEle. Lição 12 nós veremos semana que vem, o amor bíblico. O amor bíblico. Ok? Encerrando então essa série de 4 mensagens sobre a vida em comunidade, nós veremos o que é o amor bíblico. Ok? Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Deixa eu